Boa tarde, boa noite, bom dia. Essa é a primeira aula que a gente vai ter nesse modo assim, né? Eu vou pedir desculpas para vocês, já não tá assim incrementadão, mas a gente vai melhorando a qualidade do vídeo conforme a gente for se habituando aos aplicativos e às tecnologias, né? É muito importante que vocês também, né, já vão se acostumando com essa realidade, porque essa forma, né, de se comunicar e de vivenciar essas realidades novas vão se tornar cada vez mais comuns, né? Hoje, eu não sei se vocês souberam, na verdade não foi hoje, mas recentemente, o CNJ autorizou que cada vez mais as audiências, os atos processuais se deem por videoconferência. Isso vai acabar sendo uma realidade, tá? Quando vocês estiverem formados, estiverem advogando ou estiverem atuando definitivamente na área de atuação de vocês, é bastante provável que vários atos processuais sejam realizados assim, né, eletronicamente, por videoconferência, com o uso das tecnologias. Então é uma coisa que a gente precisa se acostumar a ela. Isso vai fazer com que também ganhemos mais celeridade nas nossas atuações, mais celeridade e mais simplicidade também. Quem ainda tem alguma dificuldade com tecnologia, tem aí ainda o curso para ir aprendendo e lidando com elas, né? É interessante que esse ambiente acadêmico ele não serve exclusivamente para que nós obtenhamos conhecimento jurídico. Não é só para isso. Ele serve também para que a gente adquira conhecimentos em outras áreas, não propriamente jurídicas, habilidade de se comunicar, habilidade de escrever melhor, habilidade de interagir com outras pessoas. Enfim, não é só o conhecimento jurídico que vocês devem adquirir na faculdade, mas também outros tipos de percepções e de habilidades que são necessárias à atuação de vocês. Isso não serve só para vocês, isso serve também para mim, serve para todo mundo. Eu também não conhecia, por exemplo, a plataforma, tive que aprender a usar. Agora, eu também nunca postei vídeo no YouTube, nunca foi minha vibe. Eu achava que era uma exposição que não era assim tão necessária. E, no entanto, agora, para poder dinamizar as aulas e possibilitar que vocês assistam num horário mais interessante para vocês, também eu estou me adequando a essa realidade, tá? Então, isso é uma coisa que todo mundo vai se adequar, e quem não se adequar vai acabar sendo atropelado, tá? Não é por mim, mas é por esse mundo que a gente tem, que cada vez mais demanda tecnologia, demanda necessidade de outros tipos de conhecimento e principalmente conhecimento tecnológico, ok? Esse vídeo, essa aula provavelmente vai ter um período um pouquinho mais curto, né? Porque a gente vai ainda se adaptar a essa nova forma. E para as aulas futuras, né, para a semana que vem, eu vou tentar aí também fazer de um outro modo, né, fazer ainda um material melhor. Na semana passada a gente fez, né, a aula com a aula também degravada, né, a aula toda ela falada, o texto da aula degravado foi encaminhado para vocês, pelo menos, se não de todas as aulas, pelo menos de uma delas. Hoje a gente está tentando divulgar assim em vídeo. Eu vou ver se para a semana que vem a gente consegue disponibilizar os conteúdos das duas formas, né? De gravado e em vídeo, para que vocês tenham acesso, né? E aí quem tem uma
uma percepção, um aprendizado melhor com uma aula de vídeo vai ter essa percepção. Quem tem uma percepção, um aprendizado maior através de leitura, vai ter também através de leitura. E aí vocês vão ter essas formas aí de assimilar o conteúdo, certo? A gente também vai procurar fazer o quê? Na medida do possível, incrementar o próprio vídeo, né? Fazer edição, colocar o texto da lei em algum tipo de caixa que vocês possam ler no canto do vídeo ou acima do vídeo, ou botar o texto grande e a minha imagem menorzinha no canto. Mas aos poucos, né, a gente vai aprendendo tudo isso aí e vai partilhando e vai melhorando, ok? Então vamos lá. A gente hoje continua estudando o que? A gente continua estudando a lei de drogas. Certo? Na semana passada, a gente já tinha começado a estudar o artigo 33 da lei de drogas e a gente estudou, por assim dizer, o tipo principal da lei de drogas, que dizia respeito ao tráfico propriamente dito, né? A gente estudou que, na forma do artigo 33, importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou desacordo com determinação legal, é crime e tem pena prevista de 5 a 15 anos de reclusão, né? A gente estudou esses verbos e a gente viu também as figuras previstas no parágrafo 1º da lei de drogas, certo? Que é uma situação em que há uma equivalência desse tipo penal previsto no artigo 33 caput. A partir de agora, a gente começa a estudar o artigo 33, parágrafo 2º da lei de drogas, 33, parágrafo 2º da lei de drogas, tá certo? O que diz o 33, parágrafo 2º da lei de drogas? O 33, parágrafo 2º da lei de drogas, ele vai tratar do que, gente? Vai tratar da figura típica que especifica do uso indevido de drogas, tá? Induzir, instigar ou auxiliar alguém a usar indevidamente drogas. Induzir, instigar ou auxiliar alguém a usar indevidamente drogas, tá? Participação no uso indevido de drogas, ok? Beleza. A primeira coisa que a gente tem aqui, né, que chama a nossa atenção, é a presença desses verbos, né, de induzir, instigar ou auxiliar. Vocês provavelmente no período passado estudaram lá o induzimento, a instigação e o auxílio a suicídio, certo? Vocês devem ter estudado isso lá em Direito Penal do 3, né? Direito Penal 3. Esses mesmos verbos que estão presentes aqui no 33, parágrafo 2º, são esses verbos que estavam lá previstos na figura da instigação, induzimento e auxílio a suicídio. Então, provavelmente, aquilo que o professor de Penal 3 falou lá vai ser aplicado aqui. Em que sentido, né? Eu suponho que ele tenha falado. Induzir. O que é induzir alguém a cometer suicídio e o que é induzir alguém a consumir drogas? Induzir é você colocar na cabeça da pessoa a ideia de que ela deve usar droga indevidamente. Então o sujeito foi lá, foi traído pela mulher, perdeu o emprego, está
com um monte de dívida, não sabe o que fazer da vida, desesperado, e aí o sujeito vira, pô, você tá tão nervoso, tão triste, tão cabisbaixo, fuma essa ervinha aqui que, pô, seu ânimo vai melhorar, você vai ficar mais contente, vai ficar mais eufórico. O sujeito estava pensando em usar droga? Não, não estava. E o que você fez quando falou para ele que ele deveria usar, seja droga, seja maconha, seja cocaína? Você colocou na cabeça dele essa ideia de que ele deveria usar droga, tá? Isso é induzir, é você incutir, é você colocar na cabeça da pessoa essa ideia de que ele deve usar a droga. Instigar é o quê? Instigar é você reforçar na cabeça da pessoa a ideia de que ela deve usar a droga. Então, ele pode até já estar com isso na cabeça, de que deve começar a usar droga, e aí você estimula isso, você instiga. Então, o sujeito está lá, não sabe se vai usar droga ou não sabe, ele está lá cheio de problema, você foi lá e falou, pô, por que você não começa a usar droga? Você induziu. Aí o sujeito, ele para e pensa, é uma alternativa. Eu tô ferrado mesmo, o que pode acontecer? O crime previsto no artigo 28 não dá cadeia, isso aqui pode melhorar a minha vida no sentido de eu me sentir melhor, pelo menos provisoriamente. E aí o sujeito fica, é isso aí, mano, faz isso mesmo. Pô, eu acho que esse é o caminho para ti. O caminho para você ficar um pouquinho melhor é usar droga. Isso aí, vai fundo, vai fundo. Pô, cara, aí não tem nada a perder não, entendeu? Se você for preso, né, for conduzido à delegacia, você não vai ficar preso mesmo. Usa droga, mano. Você já tá pensando em fazer isso, usa aí. Isso é o quê? Instigar. Eu tô estimulando a que a pessoa use droga. E finalmente auxiliar. O que é auxiliar? É você proporcionar os meios para que aquilo ali aconteça, tá? Veja, esse auxílio ele não pode estar colocado ali junto com aquelas figuras típicas do artigo 33, tá? Então, se você vai auxiliar alguém a usar indevidamente droga, você não pode vender, você não pode fornecer ainda que gratuitamente, você não pode entregar essa droga a consumo. Por quê? Porque se você fizer qualquer uma dessas coisas, você vai estar incidindo no tráfico propriamente dito. Então, como você, por exemplo, faria esse induzimento? Você poderia, não induzimento, né, esse auxílio. Pô, realmente, vou usar a droga. Vou usar a droga, tô convencido disso, isso está na minha cabeça, tô decidido. E aí, como é que é esse auxílio? Por exemplo, você quer usar droga? Beleza, toma aqui o telefone do traficante. Eu vou te auxiliar a conseguir a droga. Toma aqui o telefone do traficante. Entendeu? E aí você tem verbos diferentes em contextos diferentes. Ok? Essas são as figuras previstas no artigo 33, parágrafo 2º. Você precisa, né, diz a doutrina, quando faz esse induzimento, essa instigação, esse auxílio, fazer isso para uma pessoa determinada, tá? Esse induzimento, essa instigação, esse auxílio tem que ser para uma pessoa determinada, não pode ser uma coisa genérica. Eu estou estimulando que a sociedade, de modo geral, use droga, tá? Eu acho que todo mundo deve usar droga, todas as drogas devem ser liberadas, tudo deve ser permitido, vamos todos usar drogas. Isso figuraria, né, essa ideia de vamos todos usar droga, isso configuraria esse tipo penal? Não, não. Esse tipo penal do induzimento só deve focar uma pessoa determinada. Por quê? Porque se não for a uma pessoa determinada,
for a coletividade de modo geral, sem uma pessoa determinada, o tipo penal vai ser outro, tá? Outro será o tipo penal e qual? Vai ser lá o previsto no artigo 286 ou 287 do Código Penal, tá? O 286, artigo 286 do Código Penal, diz que incitar publicamente a prática de crime, né? Detenção de 3 a 6 meses ou multa. E o artigo 287, ele fala que fazer publicamente apologia de fato criminoso ou de autor de crime, né, o crime de apologia ao crime, com pena de 3 meses a 6 meses de detenção ou multa. Seria a hipótese de você incidir nesse tipo penal quando você não tem uma conduta direcionada especificamente para uma única pessoa, tá? Quando você tem a conduta específica direcionada para uma pessoa, é o artigo 33, parágrafo 2º. Quando você faz isso para a coletividade de uma forma geral, você incide possivelmente no artigo 287 do Código Penal, tá? Bom, eu fui lá, eu induzi, eu instiguei, eu auxiliei. Quando se consuma esse crime admite tentativa, como funciona isso? Vale aqui o mesmo raciocínio que prevalece lá no crime de instigação, auxílio ou induzimento ao suicídio. Como assim? Vocês estudaram lá no auxílio, induzimento, instigação ao suicídio, que a pessoa acaba sendo punida apenas quando a vítima, né, desse crime, que é a pessoa que foi induzida, que foi auxiliada, que foi instigada, ou ela morre ou ela sofre lesão corporal grave. Se a pessoa não morre e ela não sofre lesão corporal grave, lá no induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, não há o crime, certo? E aqui vale o mesmo raciocínio, tá? Prevalece o entendimento de que esse crime se consuma apenas com o efetivo uso da droga pela pessoa, né, que foi instigada ou auxiliada. Se eu fui lá e falei, pô, mano, por que você não passa a usar droga? Sua vida tá tão difícil, né? Tua mulher te traiu, você perdeu o emprego, você tá endividado, você tá doente. E a pessoa fala, não, eu vou dar um outro jeito de jogar, sacudir a poeira, né, e dar a volta por cima, e eu não vou usar droga, e a pessoa não usa droga. Não se consuma esse crime, ok? Para que o crime fique consumado, exige-se que a pessoa, né, prevalece na doutrina a ideia de que a pessoa deve efetivamente acabar usando essa droga, senão, não. Ok? Beleza. E aí, quando a gente pensa nesse delito, a gente lembra das marchas da maconha, né? A gente tem lá as marchas da maconha, elas são bastante comuns no Sudeste, São Paulo, Rio. Eu nunca tive conhecimento delas no Pará, mas o que é a Marcha da Maconha? É uma marcha organizada, né? Como se fosse a Marcha para Jesus. A gente vê aí, eu já vi algumas marchas para Jesus em Itaituba, né? As pessoas se reúnem e vão fazer caminhadas, fazendo a disseminação da ideia do Evangelho, da pessoa de Jesus Cristo. A marcha da maconha é algo parecido, só que não é para Jesus, é para maconha. As pessoas se reúnem para fazer uma passeata, uma caminhada e tal, e falando, olha, bora descriminalizar a maconha, vamos legalizar, e junta aquela galera toda lá para isso, né, para disseminar essa ideia de que a droga deve ser descriminalizada. E aí, essas pessoas incidem nesse crime do artigo 33, parágrafo 2º, para o STF, não incidem nesse crime do 33, parágrafo 2º, e por um simples fato
bastante marcante. O 33, parágrafo 2º, como eu acabei de dizer, ele se refere ao induzimento, ao auxílio, à instigação para uma pessoa determinada. Eu estou estimulando a que aquela pessoa específica use a droga. Nessas marchas da maconha, não existe um estímulo para que uma pessoa específica use a droga. Vai haver o quê? Vai haver a ideia de que a droga como um tal, seja como tal, né, amplamente usada e eventualmente descriminalizada. Então, não incidiria esse tipo, tá? Houve muita controvérsia se a pessoa que participa dessa marcha, né, e que estaria lá divulgando a ideia principalmente da descriminalização da maconha, estaria praticando justamente o artigo do 287 do Código Penal, que é o crime de apologia ao crime. E aí se prendia muita gente em flagrante ao argumento de que as pessoas estão praticando apologia ao crime, isso dava um problema danado, e enfim. O que prevaleceu, né? Essa discussão se é apologia ao crime, se não é apologia ao crime, foi sendo debatida na jurisprudência, e o STF entendeu que não configura apologia ao crime, não configura induzimento ou participação no uso indevido de drogas. Isso significa o quê? Nada, tá? É fato atípico, isso é manifestação da liberdade de expressão. Para o Supremo, as pessoas precisam ter a liberdade de dizer, olha, a gente não quer mais que o uso da droga, né, principalmente da maconha, né, até o título, né, Marcha da Maconha, a gente quer se expressar no sentido de que a maconha deve ser liberada. Tem muitos artistas que fazem músicas fazendo essa disseminação de conteúdo, né? Músicos famosos, o Gabriel Pensador, o Bezerra da Silva, o Planet Hemp, o Marcelo D2, enfim, vários artistas, né, antigos e novos. Você não tem só uma geração de novos artistas defendendo isso, né? O Bezerra da Silva é um sambista, né, já é falecido, mais ou menos antigo. E ele também tinha várias músicas em que ele falava dessa questão da maconha, do uso da maconha, da liberalização da maconha. E o Supremo falou, olha, tudo isso pode, nada disso é apologia ao crime, isso é exercício de liberdade de expressão, ok? Liberdade de expressão. Isso foi decidido, por exemplo, na ADI 4274 do Distrito Federal. ADI 4274 do Distrito Federal. Se vocês forem ver essa ADI, o entendimento do Supremo foi justamente desse sentido. Inclusive, quando vocês abrem o site do Planalto, né, e olham lá o texto da lei no site do Planalto, vocês vão ver que nesse parágrafo 2º tem uma remissão à ADI 4274. Nessa ADI, o Supremo falou justamente dessa questão da marcha da maconha, tá? Nessa ADI, o Supremo conferiu interpretação conforme a Constituição, ao 33, parágrafo 2º, para excluir qualquer significado capaz de ensejar a proibição de manifestações e debates públicos acerca da descriminalização ou legalização do uso de drogas ou de qualquer substância que leve o ser humano ao entorpecimento episódico ou então viciado das suas faculdades psicofísicas, tá? Esse ensinamento, né, que ele extrai da ADI 4274, vocês podem lá conferir a informação no livro do Renato Brasileiro, né, que eu recomendei que vocês adquirissem. Legislação criminal especial comentada
7ª edição, editora Juspódio. Ok? Beleza. E agora a gente vai partir para o outro tipo penal. Existem mais, na verdade, alguns tipos penais para que nós os estudemos na lei de droga, certo? Aí a gente vai estudar o quê? A gente vai estudar o parágrafo 3º do artigo 33 da lei de drogas, tá? Parágrafo 3º do artigo 33 da lei de droga. Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, à pessoa de seu relacionamento para juntos consumirem, tá? Tem pena de detenção de 6 meses a 1 ano e pagamento de 700 a 1.500 dias multa, certo? Sem prejuízo das penas previstas no artigo 28. Isso aqui é o crime do sujeito bem educado, não é? A gente lá teve infância e o que a nossa mãe dizia pra gente quando a gente ia consumir alguma coisa? Oferece, menino, né? Você tinha lá o seu pacote de biscoito e o que a sua mãe te ensinou? Se você foi uma pessoa bem educada, oferece, menino, né? Eu me lembro muito do meu avô, que quando ele já estava numa idade, já tinha para lá de 90 anos, então todo mundo perdoava qualquer coisa, né? Todo mundo perdoava qualquer coisa. Mas ele tinha essa ideia de que tinha que oferecer. Então ele encontrou um meio termo para oferecer e ao mesmo tempo não dar quando ele estava a fim de não dar, né? Ele dizia assim, virava pra gente e falava: você não quer não, né? Você não quer não. E aí todo mundo ficava evidentemente constrangido e não aceitava. Pois bem, esse artigo aqui do 33, parágrafo 3º, é o crime do bem educado. O sujeito vai lá, vai acender um cigarrinho de maconha, tem um amigo perto e o que ele fala? E aí, quer dar um tapinha? Né? É esse o crime, tá? É o uso compartilhado da droga. A ideia do uso compartilhado da droga, também muito disseminada, aí a história do cachimbo da paz, né? Tem aquela música do Gabriel Pensador que ele fala, né? Acende, puxa, prende, passa, índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça. Quando ele passa, até o momento em que ele acende, puxa e prende, ele está onde? Ele está no 28, tá? Ele está com a droga para consumo pessoal. Mas na hora em que ele passa, o que ele está fazendo? Ele está incidindo nessa figura do 33, parágrafo 3º, tá? 33, parágrafo 3º. Beleza. Algumas questões que precisam ser levantadas em relação a essa questão do uso compartilhado de droga, tá? A primeira delas é que isso precisa ser uma coisa eventual. O sujeito não pode estar sempre oferecendo a droga para as pessoas, tá? Por quê? Porque é um requisito previsto na lei, tá? Especificamente previsto na lei. Oferecer droga eventualmente. Se isso se torna uma coisa habitual, o sujeito está sempre oferecendo a droga, não vai incidir aqui o 33, parágrafo 2º, e sim o 33 do caput, ou seja, em vez de ser o uso compartilhado de droga, vai ser o tráfico de drogas, que tem uma pena muito mais alta. Então você está lá num dia, numa roda de amigos, e eventualmente, né, naquele dia, naquela situação, ofereceu a droga, tá? Se você usa droga, amiguinho, não ofereça, seja mal educado, tá? Principalmente se você é tão bem educado que está sempre oferecendo, tá? Porque se você ainda oferece eventualmente, você vai incidir no tráfico, você vai incidir na figura do 33, parágrafo 3º.
Mas se você é tão bem educado que está sempre oferecendo, aí você vai incidir na figura do caput. Então a primeira coisa que a gente precisa observar se isso é eventual. Eventual, claro, existem outros requisitos. Parágrafo 3º, não eventual, frequente, vai incidir a figura do parágrafo do caput, tá? Não do parágrafo, mas no caput. A segunda observação que a gente faz, né, o segundo requisito, diz respeito à intenção de lucro, tá? Intenção de lucro. Oferecer droga eventualmente e sem objetivo de lucro. Eu não posso estar lucrando com essa conduta de oferecer, tá? Se tiver lucro, o que acontece? Se tiver lucro, é a figura do caput, tá? Figura do caput. Ele vai responder pelo caput se ele oferece com o fim de lucro. E se ele oferece sem o fim de lucro, mas com a finalidade de lucrar em futuras operações, né? Quando eu era muito mais novo, tinha uns boatos de que tinha algumas pessoas, por exemplo, oferecendo drogas de graça nas escolas para poder fazer com que aqueles alunos se viciassem no entorpecente e depois, aí sim, né, uma vez viciados ou uma vez gostando mesmo dos efeitos da droga, fossem lá e adquirir a droga onerosamente. Se essa seção, né, objetiva um lucro, é o tráfico de drogas, né, previsto no caput, tá? Esse lucro não precisa ser perseguido, buscado naquele ato em si, né, daquela venda específica. Se a pessoa está oferecendo gratuitamente com o fim de lucro, não naquela operação específica, mas com a ideia de fazer com que a pessoa se torne um usuário e lucrar no futuro, tem o fim de lucro. E se tem o fim de lucro, é o tráfico do caput e não o tráfico do parágrafo 3º. Gente, só fazendo uma observação, não é? Eu estou falando tráfico do caput, tráfico do parágrafo 3º, tráfico do parágrafo 2º e etc. Então é muito importante que vocês assistam a aula com a lei aberta. Porque aí quando eu digo que é o tráfico do parágrafo 3º ou que é o tráfico do caput, vocês vão lá, olham no caput, olham no parágrafo 3º e tem condição de separar uma coisa da outra, tá? Uma das vantagens de a gente fazer aula nesse formato gravado, é a facilidade que vocês vão ter para fazer o quê? Parar, voltar, assistir de novo, anotar, né? Quem quiser anotar, eu sempre fui muito fã de anotação. Você assiste a aula e aí na sequência você vai anotando, né? Teve a dúvida, volta, anota de novo, pausa, continua a anotação. Então essa é uma vantagem importante e acompanhem a aula com o código na mão, beleza? Beleza! Então, se tiver a finalidade do lucro, vocês vão ter aí o que? O tráfico do caput, né? Com uma pena muito maior e não a figura do uso compartilhado, tá? Agora, se não tem a finalidade do lucro, foi assim, o sujeito, né, bem educado que acabou oferecendo a droga, aí você vai ter essa figura do parágrafo 3º. Um terceiro requisito, né, aqui faz o parágrafo 3º, é pessoa do relacionamento. Esse oferecimento da droga tem que ser para uma pessoa do seu relacionamento. Precisa ser parente? Não, tá? Pode eventualmente ser um parente, mas não precisa ser um parente. Precisa ser um amicíssimo? Não, não precisa. Mas algum relacionamento você precisa minimamente conhecer a pessoa e ter com ela algum tipo de convivência,
de proximidade a ponto de justificar que você ofereça aquela droga para a pessoa. Então, seu colega de faculdade, né, seu colega de sala, você não precisa ser muito amigo dele, aquele cara que é o padrinho do meu filho. Não, não é caso disso. Mas vocês se conhecem, vocês estudam juntos, e aí um vai puxar um baseado e oferece para o outro. É pessoa do relacionamento. Agora, aquela pessoa que você está lá sentado no bar da esquina, e aí senta uma pessoa do seu lado, você nunca viu a pessoa na vida, e aí você acende o seu cigarro de maconha e oferece. Aí não, tá? Aí não é pessoa do seu relacionamento, então nesse caso não se trata de uso compartilhado de drogas, não se trata do parágrafo 3º. Aí você vai praticar o quê? Você vai praticar o tráfico do caput, que tem uma pena muito mais alta, ok? Então, um requisito que a lei estabelece tem que ser uma pessoa do seu relacionamento, certo? Tem mais algum requisito, Rodrigo? Tem mais algum requisito? Ou não tem mais nenhum requisito esse parágrafo 3º? Tem mais um requisito, que é qual? O de que vocês vão usar essa droga juntos, né? Você faz tudo isso para juntos consumirem, certo? Então, você precisa estar ali, né, naquele contexto em que vocês vão compartilhar essa droga. É a típica ideia mesmo do cachimbo da paia. O sujeito acende, tá lá a roda de amigos conversando e tal, aí o sujeito acende, puxa, prende, passa pro amigo, né, pra pessoa que conhece, que tá ali com ele, que já é do relacionamento dele, porque estão todos ali juntos consumindo aquela droga, tá? Essa é coisa de juntos compartilharem, juntos consumirem, é importante, é elementar do tipo previsto no parágrafo 3º, tá? Se eu só ofereço essa droga, mas eu não tenho essa elementar do juntos consumirem, isso em tese pode configurar o tipo do parágrafo 3º, né? Eu só dou a droga, mas eu não uso junto, tem que usar juntos, né? A ideia é para juntos consumirem, certo? Do contrário, eu posso ter eventualmente a conduta do parágrafo do caput, quer dizer, não do parágrafo 3º. E aí, né, nós temos, dando sequência no artigo 33, a conduta prevista no parágrafo 4º da Lei de Drogas. O que diz o parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas? O parágrafo 4º vai dizer que nos delitos previstos no caput e no parágrafo 1º deste artigo, nos delitos previstos no caput e no parágrafo 1º deste artigo, eita, que deu uma zica aqui, ó, vocês me desculpem aí, essas intercorrências, né? Agora eu acho que vai. Espera aí. Nos delitos definidos no caput e no parágrafo 1º deste artigo, ou seja, é a modalidade do tráfico propriamente dita, e naquelas modalidades do tráfico equiparado, né, você pode ter uma pena reduzida de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organizações criminosas, tá? É muito comum você falar que isso é tráfico privilegiado,
muita gente vai falar que isso é tráfico privilegiado, mas na verdade isso não é hipótese de privilégio, é hipótese de uma causa especial de diminuição de pena. Essa é a natureza jurídica do Instituto, certo? É uma causa de diminuição de pena, ok? Isso é crime hediondo? Né? Uma pergunta que podem fazer se esse tráfico previsto no 33, parágrafo 4º, é crime hediondo. Né? Com essa causa de diminuição de pena, se isso é crime hediondo. Já houve uma súmula do STJ que dizia que isso é crime hediondo. Tá? Por quê? Porque os crimes previstos, o crime do tráfico do caput 33 caput é hediondo, certo? E aí, esse tráfico é hediondo? Tinha uma súmula do STJ que dizia que sim, que era crime hediondo. Súmula 512 do STJ. Súmula 512 do STJ dizia que a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no 33, parágrafo 4º da Lei 11.343 de 2006 não afasta a hediondez do crime de tráfico de drogas. Então era crime hediondo e aí tinha lá todas as restrições que nós vamos ver quando estudarmos a lei de crimes hediondos, tá? Uma delas, por exemplo, os tempos de progressão de regime são diferenciados, são piores, tá? O que aconteceu? Aconteceu que esse entendimento mudou e essa súmula foi cancelada, tá? O plenário do STF entendeu que o tráfico privilegiado não é crime hediondo, não é crime hediondo, e o STJ cancelou essa súmula. Então, se vocês virem essa súmula por aí, se essa súmula estiver no seu código e não estiver com a anotação de que ela está cancelada, atenção, tá? Atenção. Atenção também em questões em que o examinador seja extremamente malicioso, do tipo, conforme entendimento sumulado do STJ, o tráfico de drogas atualmente constitui crime hediondo. Esse atualmente não está de acordo com o que seria uma alternativa verdadeira. Por quê? Porque o STF entendeu que não é crime hediondo e também o STJ entende dessa forma hoje e cancelou a súmula, ok? A súmula foi cancelada, beleza? Beleza. Bom, quando é que vai incidir essa minorante? Quando é que vai incidir essa causa de diminuição de pena? O primeiro requisito é que o agente seja primário, tá? Vocês estudaram lá em Penal 2 o que é primário, o que é reincidente. Não fui eu o professor de Penal 2, mas vocês com certeza estudaram essas definições, por assim dizer, né? É primário quem não é reincidente, certo? E quem é reincidente? Reincidente, a definição é legal, artigo 63 do Código Penal. Artigo 63 do Código Penal, ele vai dizer o que exatamente? Ele vai dizer que verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior, tá? Se ele teve uma sentença condenatória por crime anterior depois do trânsito em julgado, ele é reincidente. E se ele não tiver, ele não é reincidente. Então,
é muito importante essa questão da primariedade, estudem isso, tá? Às vezes lá na defensoria, o que eu faço muitas vezes, eu não tenho nem do que recorrer, eu olho que a sentença até está bem razoável, né? Réu confesso, pena mínima, tudo bonitinho para quê? Para que o sujeito seja condenado e pronto. E mesmo assim eu recorro, algumas vezes. Por que algumas vezes eu recorro? Para empurrar mais para frente os efeitos da reincidência. Exclusivamente para isso. Tá? Porque aí se ele, nessa janela entre essa sentença penal condenatória e a condenação em definitivo pelo tribunal, se ele cometer um novo crime, ele não vai ser reincidente, ele continua sendo primário, tá? Então, observem o 63, observem se é primário, se não é primário, porque aí, em sendo primário, ele vai poder ter esse benefício, né? Essa minorante, essa causa de diminuição de pena. Como é que eu verifico se ele é primário ou não? Né? Você sabe que o requisito é esse, né? Que ele não tenha uma sentença penal condenatória transitada em julgado anterior. Mas tem um documento específico para isso? A gente na Defensoria Pública sustenta veementemente que precisa de certidão do cartório afirmando a existência de condenação anterior transitada em julgado. Tá? A gente defende isso porque é um documento confiável, é o documento mais confiável, o documento por excelência. Certidão cartorária que identifique que ele tem uma sentença penal condenatória anterior à prática do novo crime. Mas, recentemente, os tribunais superiores decidiram que não precisa ser certidão carcerária. Qualquer documento que seja capaz de mostrar essa condenação anterior serve para comprovar a reincidência, tá? Isso que a gente defende hoje não prevalece nos tribunais superiores. Então, na polícia tem lá a folha de antecedentes criminais, né? Aquilo ali não é uma certidão, né? O linguajar popular, né? O linguajar policial, tem a capivara dele, né? Tem a capivara, tem a folha de antecedentes criminais. Aquilo ali serve para servir de prova se o sujeito é reincidente ou não é reincidente? Serve, tá? Na ótica dos tribunais superiores, hoje, isso serve. Não é o que a gente defende que tem que ter certidão carcerária, mas prevalece que não precisa. Basta que tenha um outro documento qualquer idôneo a provar que houve uma condenação transitada em julgado anterior, ok? Beleza. O segundo requisito são os bons antecedentes. O sujeito, para que possa receber a minorante, né, a causa de diminuição de pena, ele tem que ter bons antecedentes, certo? E o que são bons antecedentes? Né? O que é uma pessoa com bons antecedentes? Também, por exclusão, uma pessoa que tem bons antecedentes é aquela que não tem maus antecedentes. E aí, quem é que tem maus antecedentes? É quem responde outros inquéritos policiais nos quais não tenham sido propostas ainda as ações penais. São ações penais em curso, ou seja, o sujeito tem lá 5 processos criminais contra ele. Em nenhum deles ele foi condenado. Isso serve para configurar maus antecedentes, já que não pode configurar reincidência? Vejam, lá no 63 do Código Penal, vai dizer que é reincidente quem tem uma sentença penal condenatória anterior. Então o sujeito não tem sentença penal condenatória anterior. Porém, todavia, contudo, entretanto, ele responde a 5 processos. Responde a 5 processos. Pelo fato de responder a esses 5 processos
ele é reincidente? Não. Não, porque ele não tem sentença penal condenatória anterior. E ele tem maus antecedentes? Também não, tá? Também não, porque a existência de inquéritos policiais em ações penais em curso não podem caracterizar esses maus antecedentes, tá? Isso aí, nessa esteira, a gente vê, por exemplo, a súmula 444 do STJ, tá? Súmula 444 do STJ, vocês devem tê-la estudado em Penal 2, diz o quê? Que é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Por quê? Porque o juiz pegava e considerava esses inquéritos policiais e essas ações penais em curso para quê? Para lá, avaliando os maus antecedentes do agente na análise das circunstâncias do 59, aumentar a pena base. O STJ disse o que na súmula 444? Não pode. Esse mesmo raciocínio que é usado na súmula 444 deve também ser usado aqui para quê? Para afastar a aplicação de maus antecedentes. Tá? Então o sujeito pode estar lá, ter uma folha extensa de processos criminais nos quais ele responde. Se ele não foi condenado por nenhum deles, por sentença condenatória transitada em julgado, isso não é reincidência e tampouco podem ser maus antecedentes. Tá? Não vai fazer diferença nenhuma, certo? Não vai poder afastar a aplicação do parágrafo 4º do artigo 43 da Lei de Drogas. Tá? Então, quando afasta, se eu não posso aplicar como mau antecedente os processos criminais pelos quais ele responde, se eu não posso considerar como maus antecedentes os inquéritos lá nos quais eles são investigados, se eu não posso considerar as ações penais transitadas em julgado, porque nesse caso seria reincidência. O que são os maus antecedentes? Isso é matéria de Penal 2, tá? Penal 2. Mas só para relembrar vocês, né? Faz muito tempo que vocês estudaram Penal 2, vocês ainda eram jovens e sonhadores. Penal 2 tem maus antecedentes aquelas pessoas que já foram condenadas por sentença penal condenatória, mas os efeitos da reincidência ainda, ou melhor, não mais incidem, porque já se passaram 5 anos depois do cumprimento ou da extinção da pena, na forma do artigo 64, inciso 1. Então, o sujeito cumpriu a pena dele, passaram os 5 anos, ele é reincidente? Não, mas ele tem o quê? Tem maus antecedentes. Se ele tiver maus antecedentes, aí sim, aí você vai afastar a possibilidade da aplicação do 33, parágrafo 4º, tá? Bastante incomum essa hipótese, mas é o que está na lei, tá? Então ele tem que ter cumprido a pena, passados 5 anos, só nesse caso ele vai, para efeitos de maus antecedentes, ter isso considerado contra ele, certo? Lembrando que todo esse raciocínio construído a respeito dos maus antecedentes, né, de afastar a aplicação de inquéritos policiais em curso e de ações penais em curso, são decorrentes do princípio da presunção de inocência. Tá? O artigo 5º da Constituição, num dos seus incisos, disse que ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Isso vocês estudaram em constitucional.
Se a pessoa é presumidamente inocente, eu não posso considerar as ações penais que não tenham ainda uma sentença penal condenatória transitada em julgado, e nem os inquéritos policiais em curso como maus antecedentes. Isso não pode ser nada, por quê? Porque a pessoa é presumidamente inocente, ok? Vocês veem que uma matéria se interrelaciona com outra, né? O direito penal se interrelaciona com o direito processual penal e ao mesmo tempo se interrelaciona com o constitucional. Tem que estudar o direito como um todo. O terceiro requisito, né, ainda presente no artigo 33, parágrafo 4º, é o de que a pessoa não se dedique a atividades criminosas, tá? Não se dedique a atividades criminosas. Então o sujeito é um traficante de drogas mesmo, renomado, todo mundo sabe que ele é traficante, né? Eu tenho ali elementos nos autos que evidenciam que ele é traficante de drogas. Nesse caso, por exemplo, eu posso afastar a aplicação do 33, parágrafo 4º. Veja, ele não vai ser afastado, o 33, parágrafo 4º, porque o sujeito tem maus antecedentes. De repente não tem, né? Mas eu tenho lá várias ações penais em curso em que ele foi preso em flagrante ou que ele responde por tráfico de drogas, e eu tenho ali elementos que sinalizam que ele realmente é traficante. Nesse caso, eu vou fazer com que o 33, parágrafo 4º seja aplicado? Não, porque eu tenho ali indícios de que ele se dedica à atividade criminosa, qual seja o tráfico de drogas, tá? Pelo menos o Renato Brasileiro sustenta na doutrina que essa presença desses inquéritos policiais e dessas ações penais em curso vão afastar os maus antecedentes, mas o sujeito não vai ter o 33, parágrafo 4º aplicado em favor dele, porque você tem ali elementos no sentido de que ele se dedique à atividade criminosa, certo? Mas o STJ também já disse, né, que para que se possa negar a aplicação da minorante em razão do exercício do tráfico como atividade criminosa, o juiz deve se basear em dados concretos que indiquem essa situação, tá? Sob pena de toda e qualquer ação descrita no núcleo do tipo ser considerada incompatível com a aplicação da causa especial de diminuição de pena, STJ, habeas corpus 253732. Então não pode ser, por exemplo, o sujeito foi preso em flagrante traficando droga naquele dia. Não tem nenhum outro inquérito em curso, não tem nada, só teve aquela prisão em si. Não tenho nenhuma outra investigação, nenhum outro elemento que identifique que ele efetivamente seja um traficante que se dedique a isso, tá? Nesse caso, não vai poder. Tem que ter elementos concretos nos autos. Pergunta, professor, ele, nessa atividade dele de traficante, precisa ser só traficante? Ele não pode ter outra profissão? Ter um segundo emprego? Né? Muita gente tem um segundo emprego. Eu tenho um segundo emprego. Eu sou defensor público e o meu segundo emprego é o emprego de professor. O rapaz lá que foi preso traficante e que alega tráfico privilegiado, ele tem que ser só traficante ou ele pode ter uma outra atividade de trabalho? Sei lá, é pescador, estou dando um exemplo, nada contra a profissão de pescador. Ou ele é pedreiro, eu já vi casos, sujeito que era pedreiro, o sujeito mostrava a mão e estava lá cheio de calo, né, de trabalhar em obra. O sujeito era lavrador, o sujeito tinha lá, né, a pele torrada de sol e a mão toda calejada de trabalhar na roça. Mas ele lá, eventualmente, num dia, resolveu vender uma droga, uma pequena quantidade de droga, tá? E aí?
vai poder incidir o parágrafo 4º, já que ele tem outra atividade, ou para que ele não seja considerado, né, nessa figura do parágrafo 4º, ele tem que se dedicar exclusivamente à droga. Não, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Ele não pode se dedicar à atividade criminosa, mas o fato de ele ter uma outra atividade por si só não afasta a possibilidade de que ele se dedique à atividade criminosa. Então pensa, o sujeito é, sei lá, professor. O sujeito é professor e é traficante. Traficante com habitualidade, que vende droga mesmo e tal. Ele se dedica a essa atividade. De dia ele é professor, de noite ele é traficante. Tá? Vai afastar a possibilidade dele ser condenado no tráfico porque ele é professor? Não vai. Tá? Por quê? Porque apesar de ele ter uma atividade paralela, ele também se dedica efetivamente à atividade dele de tráfico de drogas. Tá? Claro, gente, todas essas profissões que eu mencionei aqui, professor, pedreiro, pescador, isso vale para qualquer profissão. Tá? Eu dei a títulos meramente de exemplos. Tá? E o último requisito é de que o sujeito não integre organização criminosa, tá? Para que ele se beneficie da causa de diminuição de pena prevista no 33, parágrafo 4º, ele não pode integrar organização criminosa. O conceito de organização criminosa é previsto na Lei 12.850 de 2013, tá? 12.850 de 2013, tá? O artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 12.850 de 2013 diz que considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou sejam de caráter transnacional. Se ele participa de uma organização dessas, ele não pode ter em seu favor considerada a causa de diminuição de pena do 33, parágrafo 4º. Se isso não estiver presente, pode. Tá? E as mulas do tráfico, professor? As mulas do tráfico podem ter em seu favor reconhecida a causa de diminuição de pena? Isso é controvertido, tá? Isso é controvertido, mas parte da doutrina sustenta que sim, desde que essa mula, né? Quem é a mula do tráfico? A mula do tráfico é aquela pessoa que, por exemplo, engole uma determinada quantidade de drogas, carrega, né, no estômago lá alguma quantidade de drogas e vai de um lugar para o outro. Quando chega nesse outro lugar, o que ela faz? Ou ela toma um laxante, ou ela vomita, ou ela faz alguma coisa para expelir essa droga, né? Essa droga é consumida de maneira que ela não seja absorvida no corpo. Então é embalada direitinho. Ela não pode ser absorvida do corpo, até porque se essa droga for absorvida, pela quantidade, a pessoa morre de overdose. É relativamente comum acontecer de uma mula morrer por overdose, porque a embalagem na qual a droga estava embalada não estava adequadamente acondicionada, essa embalagem rompe, a droga vaza para dentro do corpo da pessoa e a pessoa morre de overdose. A mula, tá? Muitas vezes ela é uma mula frequente, ela está sempre ali fazendo aquela operação, né, de pegar a droga aqui e levando para lá, pegar a droga aqui e levando para lá. Essa mula, ela participa do esquema criminoso, então ela não vai poder ter em favor dela reconhecida a causa de diminuição de pena do parágrafo 4º.
No entanto, quando essa mula não tem essa atividade frequente, é aquela mula da primeira vez, o sujeito que foi cooptado a primeira vez para fazer uma operação, nesse caso, parte da doutrina e parte da jurisprudência entende que é possível, tá? É possível o reconhecimento do tráfico privilegiado ao agente transportador de droga na qualidade de mula, tá? Para que você afaste essa possibilidade da aplicação da causa de diminuição de pena, você tem que provar que o sujeito efetivamente integrava a organização criminosa. Nesse sentido, já decidiu, por exemplo, o STF no habeas corpus 110.551, ok? Beleza, com isso a gente encerra a figura do 33, parágrafo 4º, e a gente, ainda na próxima aula, continua falando de lei de drogas. Uma boa noite e até lá!